Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje para falar de um assunto maravilhoso, falar de coisa boa. Na verdade, eu sempre venho falar de coisa boa, né? Com Mas eu estou certeza. aqui para falar de algo maravilhoso. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Neila Chamas, sou fundadora e CEO da ITC Intercâmbio, e hoje a minha participação aqui é para falar sobre intercâmbio em Brisbane, na Austrália. E trouxe a nossa parceira, a Daniele Pina, para conversar, né, mais sobre como realizar esse sonho de estudar e viver um dos destinos mais incríveis desse mundo. Então, Dani vai falar um pouquinho sobre ela, e aí a gente vai com nosso objetivo principal aqui, que é para falar tudo que você precisa saber antes de decidir fazer o seu intercâmbio para essa cidade maravilhosa, que tem cultura, custo de vida ótimo, universidade e, claro, com a ETC a gente pode te ajudar a fazer tudo isso acontecer. Dani, fala um pouquinho. Olá, pessoal. Neila, muito obrigada pela oportunidade. Que alegria estar aqui, né? Falar dessa área que a gente é tão apaixonado, que é intercâmbio, e principalmente falar desse destino que é tão encantador, que há tantos anos está aí no portfólio, né, da ETC, como um destino forte e muito promissor para estudantes internacionais que querem realmente tirar aquele sonho do papel, de estudar no exterior, de fazer um programa de estudo e trabalho, e a Austrália, em especial Brisbane, oferece isso e tudo mais. Maravilha. Então, vamos começar pelo começo. Por que Brisbane, na Austrália? Neila, então vamos lá. A nossa escola, né, eu represento a Sarina Russo Institute e a James Cook University. As duas instituições, elas têm unidades, têm sede em Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. Quando a gente não está estudando sobre intercâmbio ou sobre morar, né, na Austrália, normalmente as pessoas conhecem mais Sydney e Melbourne, não se fala tanto de Brisbane. No entanto, Brisbane é a terceira maior cidade do país e a partir de agora a gente vai ouvir falar muito mais de Brisbane. Não porque a Dani vai ficar falando aqui exaustivamente, mas porque a cidade vai ser sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032. Então, Brisbane manteve ao longo desses anos taxas de crescimento econômico muito altas, mas agora com esse incentivo maior, né, com a recepção de um evento de porte tão grande quanto as Olimpíadas, a cidade, a gente fala que por onde você olha, tem construção para todo lado e obras de melhoria. Isso porque o que eu acho que é muito bacana, né, da Austrália e de Brisbane, no geral, é que o que está sendo construído para as Olimpíadas não é só para as Olimpíadas, é um legado que está se deixando para a cidade e para o país. Então, desde já, os moradores da cidade já têm sentido o impacto positivo, né, de serem os anfitriões de um evento como esse, por exemplo, com o lançamento do metrô em Brisbane. Então, todo o sistema de transporte público na cidade tem passado por melhorias, a gente sabe que nenhuma cidade é perfeita, mas Brisbane tem sim, o governo federal e o governo local têm feito investimentos assim muito robustos nessa parte de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida para todo mundo, né? E Brisbane também tem um custo de vida muito interessante para os estudantes internacionais. A gente sabe, quem vai para a Austrália tem que ir para Sydney, tem que tirar sua foto na Opera House, tem que visitar alguns pontos turísticos, mas você não precisa necessariamente viver numa cidade que tem um custo de vida tão alto, né? Então, os estudantes que vão para um programa de estudo e trabalho, normalmente têm escolhido Brisbane como seu destino, porque ela tem 30% a menos do custo de vida em relação a Sydney e Melbourne. Então, para o estudante internacional, que às vezes já vai com um orçamento justo, concilia estudo e trabalho, é uma cidade que é muito bacana para isso em relação a custo de vida. Maravilha. Então, pessoal, para quem nunca ouviu falar de Brisbane, ela fica no estado de Queensland, tá? Na verdade, ela é a capital do estado, né?
E ela é muito conhecida pelo seu clima tropical, né, que os brasileiros principalmente amam, e também pelas suas praias artificiais, né, que é um ponto realmente que chama atenção. Apesar da gente pensar na Austrália e achar que a Austrália, né, tem praia para todos os lados, como Brisbane ela fica um pouquinho mais para dentro ali, né, mais interior, né, da costa, ela não tem diretamente a praia, mas como o país respira, né, essa coisa dessa cultura de praia, eles fizeram a praia e eu, particularmente, ainda não conheço, né? Eu fui para outra cidade, não conheci Brisbane, mas todo mundo fala que você sente que está ali numa... Então, é um destino, como a Dani falou, que atrai brasileiros por muitos e muitos anos. É uma cidade jovem, né, muito amigável para estrangeiros, então circula bastante estudantes, principalmente estudantes internacionais, e tem essa cultura vibrante mesmo, né, com estilo de vida bem descontraído, né, então, quando a gente junta tudo isso, a gente fala o quê? Brisbane é o lugar perfeito, né, para se fazer intercâmbio, é o lugar certo para quem busca, né, claro, esse tipo de atmosfera, né. Então, com certeza. E, Neila, você falou, né, de estudantes internacionais. Hoje, em Brisbane, 30% da população é de estrangeiros. Então, é uma cidade que, além, né, de tudo isso que você falou, tinha essa desvantagem de se falar, mas Brisbane não tem praia. A gente tem South Bank, que é essa praia, né, artificial, de areia branquinha, água cristalina. Aos finais de semana, vira um point mesmo na cidade. E é um país que também é muito acolhedor com estrangeiros, e não é uma cidade que a gente está falando de uma metrópole, né? Porque às vezes para o estudante internacional é a primeira vez que sai do país, sua primeira experiência no exterior, sem falar inglês tão bem. Brisbane tem também esse acolhimento de não ser uma cidade tão grande. Lógico que 2,5 milhões de habitantes é uma cidade considerável, né? Sim. Mas se a gente comparar com algumas capitais no Brasil, é uma cidade dentro do padrão que a gente está mais habituado, se não for ainda menor, comparando com São Paulo, né? Então, quando a gente fala de clima e paisagens, Dani, a gente fala que Brisbane ele tem um clima maravilhoso, porque os verões são quentes e os invernos são mais suaves, né? Não tem essa preocupação para quem não gosta aí do frio. E tem as praias, né, que tem essa atmosfera. Mas ela é muito além disso, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cultura, sobre a parte de entretenimento dessa cidade, porque ela é uma mistura de atividades culturais também. Você pode achar museus, festivais, gastronomia também muito forte, né? E os esportes, né? E também é muito relevante lá. Então, a gente está falando muito da coisa da praia, porque é cultural mesmo, mas é uma cidade que também traz essa coisa, né, de quem gosta da cultura, do entretenimento, e aí acaba tendo uma qualidade de vida bacana, né, porque ele oferece muitas opções, além da segurança, né, que é coisa realmente de primeiro mundo, e que o brasileiro cada vez mais procura, né, ir para um lugar onde ele possa se sentir seguro nas ruas. A gente é carente disso, né, Neila? Segurança, então, assim, realmente os estudantes podem se sentir seguros em Brisbane. É uma cidade que várias pessoas relatam, né, que quando viajam para o exterior, por favor, não precisa levar esse conselho ao pé da letra, mas, por exemplo, de você estar num bar, num restaurante, estar com seu celular em cima da mesa, isso não é uma preocupação para quem mora lá. É natural, é normal, né? Lógico que a gente tem que tomar alguns cuidados, mas é totalmente diferente, infelizmente, para a realidade que a gente tem no Brasil hoje, na maioria das cidades. E Brisbane, ela atende ao grande público, eu quase chego a dizer que consegue agradar todos os gostos, porque se você é uma pessoa que gosta mais de parque, Brisbane tem mais de 2.000 parques, é uma cidade muito verde. Se você gosta mais de balada, dessa cena, né, mais assim, de sair para dançar, tem uma região que se chama Fortitude Valley, que tem vários bares, restaurantes, tem festivais de música, então você também lá vai conseguir encontrar a sua tribo, encontrar certamente coisas para fazer. Agora, em agosto, tem um festival que se chama ICA, que é um festival agro, né, de Brisbane, que, na verdade, são 9 dias de festa nela.
Então, assim, todo dia tem uma coisa diferente para você fazer na cidade, provar comidas diferentes. A gastronomia, lembra que eu falei que tem mais de 30%, né, de estrangeiros? Então, a gastronomia de Brisbane é bem diversificada. Então, assim, é uma cidade que hoje, se você procurar coisas para fazer todos os dias da semana, você tem. Os australianos, normalmente, a gente comenta que eles têm um estilo de vida que é o que eu acho que a gente, muitas vezes, sai do Brasil buscando, que é o equilíbrio entre trabalho e a sua vida social, né? Eles trabalham muito, trabalham pesado, mas, ao mesmo tempo, a hora que deu 5 horas, 6 horas, horas que é para você sair do trabalho, ninguém é viciado nesse negócio de fazer hora extra, de ficar até 10 horas da noite no escritório. Não, é work hard e play hard. Vai se divertir também. Então, eu acho que isso, para a gente, ressignifica muita coisa, né? Você vai para um intercâmbio e você aprende também, por exemplo, o quanto eles valorizam o esporte, se alimentar bem, se cuidar, comer bem. Então, eu acho que por isso que o brasileiro também se adapta super bem na Austrália, né? Porque tem essa questão da preocupação com a alimentação, com o corpo, e não é nem a gente falando, né, de padrões de beleza, mas com a saúde. Então, eu acho que isso é legal para o intercambista, porque tem uma vibe, uma atmosfera muito positiva na cidade. E aí, quando a gente ouve as opiniões dos estudantes, né, como um todo, principalmente os nossos, é que estudantes de todo mundo amam Brisbane, porque ela oferece exatamente isso que a gente está falando, uma combinação de estudo e diversão, né? E para quem quer trabalhar, né, e pode trabalhar, também o trabalho. Então, ele tem esse equilíbrio muito bem feito. Por isso que cada vez mais, né, Brisbane se torna aí uma referência no mundo para o programa, né, de intercâmbio, para as pessoas irem estudar. E aí a gente falar, né, de Brisbane na parte mais acadêmica, vamos dizer assim, né, na parte mais educacional, é bom falar, né, primeiramente, que a Austrália ela tem uma excelente qualidade educacional, né, eles investem pesado na educação, desde de pequenininho, né, o ensino médio, as escolas públicas da Austrália são de altíssima qualidade, sempre nos rankings das melhores do mundo, e Brisbane não vai ficar atrás disso, né, porque realmente também um reflexo do país. E as escolas de idiomas, né, as escolas de inglês, elas também são renomadas mundialmente, né? E isso pode abrir portas para os alunos, tanto para o mercado de trabalho quanto para a sua carreira acadêmica. E aí vamos falar mais especificamente sobre a Sarina, que é uma escola de já... Tem quantos anos? 50? 45. 45, quase lá. 45 anos, né? É uma escola que sempre priorizou... Aí você vai ter muito mais propriedade para falar. Vamos falar sobre essa escola, esse parceiro que a gente acredita que o nosso aluno vai ser muito bem recebido, acolhido e realmente potencializado, né, no que ele busca ali como experiência. Ou seja, não é escola para todo mundo, é uma escola para quem, de fato, quer ir para aprender, para se desenvolver. Porque se não, eu quero ir, mas eu estou, na verdade, querendo só curtir, eu quero só trabalhar, não é essa escola, porque essa escola é uma escola muito séria, né, Dani? Neila, nossa, acho super importante. Primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade também de eu falar um pouquinho da Sarina, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. A Austrália fez algumas mudanças recentemente no processo de visto, por quê? Hoje, a Austrália entrega essa educação de qualidade que os estudantes internacionais buscam e investem, às vezes, economia, né, de muito tempo para poder ter essa experiência no exterior. Uhum. Com isso, as escolas são auditadas, elas são verificadas pelo governo, mas também o perfil do estudante, ele é importantíssimo, né? A Sarina Russo, ela já é uma instituição que tem mais de 45 anos, foi fundada, né, pela própria Sarina. Tudo começou como escola de datilografia, e depois ela, como uma imigrante italiana que se mudou para a Austrália quando era muito pequenininha, era uma criança, sentiu a dificuldade na pele que era aprender inglês como estrangeira. Isso há muito tempo atrás, né? Então, desde então, ela sempre fomentou essa vontade, né, de empreender na área de educação, e a gente leva isso muito a sério, Neila. Para você ter uma ideia, nós temos um prédio, então o prédio é da escola, nós estamos na Queen Street, que é uma das ruas principais, então a localização,
A gente pensa em tudo. Agora, por exemplo, a nossa recepção está sendo totalmente reformada, é um investimento de mais de $1 milhão para receber bem os estudantes. Então, a gente está no mesmo prédio. A Sarina Russo Institute, a James Cook University e a Russo Business School, que aí depois eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Mas quando o estudante internacional chega para o seu primeiro dia de aula com a gente, ele vai fazer um teste de inglês, para a gente saber qual que é o nível de inglês dele naquele momento. Então, não importa se no Brasil ele estava com um nível ou outro, quando ele chegar, a gente vai verificar o teste de inglês dele. E aí, a gente muda os nossos estudantes de nível a cada 10 semanas. E como a gente tem esse período, né, para fazer a mudança de nível, a gente leva muito a sério índices, por exemplo, de participação em sala de aula e também da presença do aluno em sala de aula. A gente monitora isso. Como você falou, não é uma escola de visto, não é uma escola que tem esse propósito, a gente, inclusive, prepara os nossos estudantes para que eles tenham um nível de inglês tão avançado que, se eles querem entrar numa universidade na Austrália, eles tenham a certificação que eles precisam. Então, a gente aplica testes toda semana, os nossos coordenadores acadêmicos estão muito próximos dos estudantes, a gente tem aquela política de open door, então, se o aluno está com qualquer dificuldade no aprendizado dele, a gente está aqui para ajudar, para encontrar o meio para que ele possa fazer dessa jornada do aprendizado de inglês o mais bem-sucedida possível. E eu acho que também é importante a gente falar que escolas sérias, escolas que preocupam com toda essa qualidade, né, como a Sarina, elas também se preocupam com a qualidade do professor, né, são professores qualificados para ensinar inglês para estrangeiro, né, que é diferente de você ensinar, é que nem estudar, ensinar português para o brasileiro é diferente de ensinar o português para o estrangeiro. A mesma coisa é lá fora, e por isso que os professores eles têm que estar aptos para isso. E uma outra coisa também muito importante que a gente vê na Sarina é que eles se preocupam com o mix de nacionalidade. Então, você não vai chegar lá e vai ter 50% de brasileiro, né? Eles se preocupam em ter esse mix exatamente para que a experiência, que além de melhorar o inglês, ele vai emergir também totalmente com outras culturas, além da cultura local, claro, né, que é o objetivo principal, mas você está ali junto com outras pessoas também de outras nacionalidades, e aí você começa a ampliar a sua visão de mundo. Por isso que o intercâmbio é tão maravilhoso e tão completo, porque você está dentro de sala de aula aprendendo o idioma, mas você está aprendendo sobre as outras culturas também, porque está todo mundo ali, né, nessa mesma pegada. Então, é importante falar, pessoal, se você... a gente está aqui trazendo conteúdo, tá, pessoal? Quem tiver dúvida vai botando aí, a gente vai tentando responder, mas a gente quer trazer o máximo de conteúdo possível para você que está no início do seu processo aí de análise, de estudo, né, de viabilidade do intercâmbio, no meio ali do processo, a gente quer trazer essas informações para vocês avaliarem. Essa escola, né, ela se preocupa com a qualidade, ela está certificada, né, enfim, tem que se fazer uma análise, e aqui eu estou trazendo uma excelente escola, uma qualidade, assim, realmente que nossos alunos voltam muito felizes, muito satisfeitos, porque é aquela coisa, né? É o investimento, né? E o investimento ele tem que ser aproveitado da melhor forma. Às vezes você paga barato, mas você não usufrui daquilo da melhor forma. Mas quando você paga um pouquinho a mais, você tem uma qualidade tão superior, né? Que o caro saiu barato, né? Por conta de todos os aprendizados. Mas vamos falar mais aí da Sarina, dos diferenciais dela, né? Do que a gente consegue também entregar além da sala de aula, Dani. Então, assim, essa parte de qualidade acadêmica, a gente oferece tanto curso de inglês geral, quanto essa parte de cursos, né, preparatórios para o aluno que vai para a universidade. Nós estamos no mesmo prédio, então a Sarina Russo e a James Cook University. O que isso traz para o estudante internacional? Então, é um mix de nacionalidade, como você falou, Neila, você está convivendo com alunos de todas as partes do mundo, então não são só alunos que estão indo para aprender inglês, os alunos da universidade também convivem com os estudantes de inglês, porque as nossas áreas comuns são compartilhadas, então a gente tem lá para os estudantes, chega todo dia na escola, tem bebida quente à vontade, você tem um copinho da Sarina Russo, você bebe seu café, cappuccino, moca, o que você quiser na máquina, a gente tem frutas todos os dias para os estudantes na nossa cozinha, os estudantes têm serviço de impressão gratuito, então você chegou na cidade,
vai fazer seu currículo, tem que sair distribuindo seu currículo, pode imprimir com a gente tem um serviço de acompanhamento psicológico, que ele é privativo, confidencial, para estudantes que estejam passando por alguma dificuldade emocional. E uma coisa que os estudantes normalmente gostam bastante também é o nosso calendário de atividades. Então, quando você chega numa cidade, num país novo, além da ansiedade de arrumar a casa para morar, de conhecer alguma coisa, é ter amigos, ter uma companhia. E nada melhor do que você estar num ambiente descontraído, conhecendo um pouco da cidade, para que você tenha essa oportunidade, né, de conhecer outras pessoas na mesma situação que você. Então, fazer intercâmbio é isso, né? Oportunidade única de conhecer pessoas do mundo todo, ampliar conexões, assim, e até abrir portas para futuras oportunidades de emprego, né? Porque são desses network que vão surgindo, né? Indicações. Exatamente, Ney. Então, assim, é chegar e se jogar, né? Tem que perder a timidez, desceu do avião, já tem que perder essa timidez de falar inglês, né? E aí a gente, além disso, né, dessa parte mais de diversão, quando a gente pensa na parte de buscar trabalho, se você não conhece a cidade, se você não fala inglês, por onde você começa? Aí que entra um serviço, um departamento que eu falo que é um diferencial, né, na Sarina Russo Institute, que como o nosso grupo ele é composto pela Sarina Russo, pela James Cook University e pela Sarina Job Access, que é a maior agência de empregos para australianos, a gente traz esse expertise da agência de empregos para dentro do nosso campus. Então, a gente tem um departamento com 3 pessoas trabalhando em tempo integral para ajudar o estudante internacional a conseguir trabalho. Dani, quer dizer que o trabalho é garantido? Eu gosto de deixar isso bem claro que não, mas a gente vai te ensinar todo o caminho para buscar trabalho na Austrália. Como que você abre uma conta num banco? Qual registro que você precisa? Lá tem carteira de trabalho, é um CPF, então a gente te dá todas as informações para que você tire os seus registros que são necessários, que você abra sua conta no banco, onde procurar emprego, como fazer o seu currículo. Então, desde a primeira semana, quando você chega em Brisbane, você vai marcar um horário com essa equipe do Job Links que vai te ajudar a dar esse primeiro passo para que você tenha a sua primeira experiência de emprego. Isso é um grande diferencial mesmo, porque a gente está, né, usufruindo de um benefício que é do grupo, mas não exclusivamente da escola. Então, você está pagando ali para a escola, mas você acaba trazendo outras coisas. E, realmente, aquele aluno que está disposto a trabalhar, né, e que vai atrás, dificilmente ele não consegue logo nos primeiros dias de preparação ali, porque as oportunidades são muitas mesmo. Agora, claro que ninguém vai atrás de você para te oferecer um emprego, né? Você tem que fazer a sua parte. E aí, com dicas eficientes, né? E de pessoas que têm expertise nisso, aí o sucesso é quase garantido, né? Porque só vai depender realmente de você. Então, Leila, se eu até puder adicionar, a gente, além dessa parte inicial, né? Quando o aluno chega, vamos entender quem é esse aluno, qual que é o histórico profissional dele, o que ele está buscando. A gente oferece 3 certificados gratuitos para os nossos estudantes. Isso porque as áreas que mais contratam em Brisbane são as áreas de turismo e hospitalidade. Então, Brisbane tem praticamente um café em cada esquina, restaurantes, bares, hotéis, então são áreas que contratam muito na cidade. Então, a gente oferece o curso, por exemplo, de barista, que é um curso de 1 dia. O aluno vai aprender como manusear uma máquina profissional de café, como fazer um cappuccino, como preparar, né, algumas bebidas quentes, para quando ele for para a entrevista de emprego, ele já sabe ligar a máquina, ele já sabe manusear, então ele já sai na frente. Tem o curso também de Responsible Service of Alcohol, que é o RSA, ele é um certificado, para quem não sabe, que ele é obrigatório se você vai trabalhar em qualquer estabelecimento que vende bebida alcoólica na Austrália. Então, a gente também fornece esse certificado de forma gratuita e também um certificado para quem vai trabalhar como garçom ou garçonete em hotel 5 estrelas. Então, são todas posições que têm muita oferta de trabalho. O aluno só precisa ter o nível de inglês intermediário e fazer a inscrição dele na recepção. Ao final do curso, ele tem o certificado, que vai ajudar muito na hora que ele for buscar por um emprego na cidade. Isso aí. Então, isso é uma oportunidade. A gente está
está falando da Austrália, né, que é um país que atrai muito, né? Na verdade, foi feito de imigrantes e a todo momento se recicla esse povo, né, querendo imigrar. E a Austrália, ele tem algumas preocupações, né, de sempre manter essa qualidade, né, essa oportunidade de forma saudável para não só para os próprios Aussie, né, mas também para os estudantes internacionais. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, que para a Austrália a gente precisa, como brasileiro, a gente precisa de visto, né, um processo que é pré-aplicado, ou seja, o brasileiro precisa tirar o visto antes de ir, né, só pode ir realmente com visto aprovado, que muitas pessoas acabam achando um pouco assustador, né, porque realmente ele precisa, né, de comprovações, precisa mostrar que, de fato, que é de forma genuína que você está indo para lá para crescer, para aprender, né, e para fazer, viver essa experiência. Tem a comprovação financeira, né, que é muito importante, mas tudo isso ele tá com o objetivo de tornar esse país um país seguro para todo mundo, né? Ou seja, se eles estão permitindo que o aluno possa trabalhar, ele precisa ter essa disponibilidade, ela precisa ter essa oferta de trabalho, né? Então, os movimentos acabam acontecendo no mundo todo, né? Quando começa a ficar superlotado, eles vão restringindo de alguma forma para que consiga equilibrar novamente. E a Austrália, ela sempre teve essa preocupação. Até na época da pandemia, foi um dos últimos países a serem reabertos, por conta dessa preocupação. Primeiro, eles estão preocupados com a qualidade de vida, né, das pessoas que estão lá dentro, para que eles possam abrir as portas realmente para as pessoas irem e terem também essa qualidade de vida. Então, pessoal, se você está pensando num país maravilhoso, que junte educação, qualidade de vida, cultura, porque eles têm uma cultura também muito, né, específica deles, e falar, mas a Austrália é caro, a Austrália é difícil de entrar. Às vezes é um planejamento que pode ter que durar um pouco mais de tempo, né, para isso acontecer, mas é um destino que, ao chegar lá, você vai ter a tranquilidade de que você está bem, você está num lugar seguro, né? E aí seguro em todas as esferas, né? Os alunos da Sarina como um todo, assim, não só brasileiros, Dani, tem essa sensação que é um país realmente maravilhoso para se chegar, para se viver. Conta aí para a gente, na prática, como é que está funcionando, né, nesse último ano, né, dos alunos. Sim, Neila. O que acontece é que quando o aluno chega, né, para o primeiro curso dele, normalmente ele embarca com aquele medo, né? Será que eu vou gostar? Às vezes ele não contrata o período total que ele precisa para atingir o nível de inglês que ele quer terminar o curso, né? Então, a gente tem tido, sim, altos números de renovação de estudante, porque uma vez que eles chegam, conhecem a cidade, já começam a trabalhar, têm amigos, o visto de estudante para o estudante genuíno, como você colocou, ele abre essa possibilidade de você permanecer no país, contanto que você esteja traçando um plano de estudos, né? Então, quando você chega na Austrália, a primeira etapa é você se qualificar com o nível de inglês. Atingir o nível de inglês necessário, você pode partir para um diploma, um programa vocacional ou um programa de ensino superior. Seja para um programa de bacharelado, pós-graduação, mestrado, e aí sim você vai estendendo a sua permanência no país. Mas, felizmente, é o que a gente fala, né? Essa é a maior prova de satisfação dos nossos estudantes. Quando o aluno chega, prova o nosso serviço, né? Tem a experiência em sala de aula, tem o retorno, a gente consegue ver a melhoria no inglês do estudante, e ele ainda assim renova por mais um período com a gente. Então, felizmente, isso tem acontecido com bastante frequência. É verdade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, do visto. A Austrália, como eu falei, precisa do previsto até 3 meses. E a gente fala, né, 12 semanas, a gente já fala até 13 semanas, né? É um visto específico de turismo, ou seja, algo mais simples. E a partir de 14 semanas, ele é um visto de estudante.
E esse visto de estudante, ele dá permissão para que o estudante brasileiro, ele trabalhe até 20 horas semanais. Então, é de forma legal ali que você faz. E aí ele começa a viver, né, estudar, trabalhar, viver naquele lugar, e aí ele começa a ter uma experiência mais completa, né, da vida, e aí é por isso que vem essas renovações, porque é um país seguro, né, uma escola que está ali apoiando e fazendo ele crescer através do aprendizado do idioma, da cultura, ele trabalhando, ele consegue se manter. Aí ele começa a entrar nesse fluxo mesmo de querer ficar, e aí, como o Dani falou, se ele tem um plano bem definido e mostra isso para o consulado, né, que vai avaliar aquele visto, ele com certeza ele vai ficando de uma forma genuína, né? Um estudante que está ali para crescer, para aprender, para evoluir, e ele vai fazendo toda essa movimentação. Então, é um país, por um lado, assim, que é muito claro, né, o que eles esperam dos nossos alunos, dos brasileiros, especificamente, e uma vez tendo esses pré-requisitos, né, você está apto ali a morar naquele lugar. O difícil da Austrália é isso, é o aluno voltar. Eu brinco que, às vezes, né, quando a gente faz um atendimento com a agência, junto com os pais, esse é o perigo, porque todo mundo pergunta, mas na Austrália, e os bichos selvagens? Calma, gente, não é assim, a gente está falando, né, de uma cidade urbana, com perfil urbano, então você não tem esses perigos, né? Mas... Ninguém vai de canguru para a escola, né? Não, é transporte público normal. Então, assim, o que eu acho que é bacana que você colocou, né, Neila? A Austrália, por exemplo, agora vai aumentar o salário mínimo. A partir de 1º de julho passa a ser de $24,95 por hora, e você pode trabalhar 24 horas semanais ou 48 horas a cada 15 dias. Aí você fala assim, mas por que 48 horas a cada 15 dias? O fluxo de trabalho lá é um pouquinho diferente do nosso. Você trabalha por escala. Então, às vezes, você está trabalhando num hotel e é uma semana de eventos. Naquela semana, o seu manager vai pedir para você trabalhar mais horas. Na outra, você vai relaxar um pouquinho e vai trabalhar menos. Então, eles dão essa flexibilidade também para o estudante internacional, que é protegido por todas as leis de trabalho no país. Então, isso é legal. Você está indo para um país que legalmente te permite trabalhar e usufruir do que você aprendeu em sala de aula, continuar essa experiência, né, Neila, de conhecer pessoas do mundo inteiro, e ainda ter essa possibilidade de que, com o seu trabalho, você consegue pagar pela sua manutenção, né, no país, enquanto você está estudando inglês. Maravilha, maravilha. Dani, quando a gente fala de intercâmbio, a gente não pode deixar de falar de acomodação, que é um ponto muito importante, né, para todos nós aqui. E aí é muito importante, pessoal, você que está buscando uma oportunidade, né, de intercâmbio, da gente falar que existem diversos tipos de opções, né, de acomodação, e nessas opções a gente vai sempre buscar aquela que tem mais a ver com o seu estilo de vida, o seu orçamento, né, porque, de fato, tem diferenças, né? Então, morar em si, em Brisbane, né, você pode optar por opção em casa de família, a gente pode oferecer apartamentos estudantis, residências estudantis, um flat, tudo de acordo com a realidade de cada um. Então, aqui na ETC, a gente sempre priorizou, né, o atendimento de uma forma muito personalizada, para a gente entender, de fato, qual é a melhor necessidade, para que a gente possa também te direcionar para aquilo que faz mais sentido para você. Então, não podemos, né? A gente está falando aqui de intercâmbio e não pode deixar de falar de acomodação. E aí tem acomodação que é mais próxima, tem acomodação que é um pouco, né, com custo um pouco menor, mas fica mais distante. Mas o sistema de transporte público né, funciona bem, apesar de não ter metrô, mas é um sistema de público que funciona. Agora tem metrô, Neila. Não, mas já tem. Já tem. Já lançaram, já estavam fazendo. É porque aqui no Brasil leva tanto tempo fazer as coisas que a gente lança a novidade 10 anos depois. É bem isso. Mas já está funcionando a todo vapor. Já. Isso aí é super tranquilo, quer dizer, fica mais fácil ainda de se locomover, né, de um lugar para o outro, ou seja, se está mais distante, agora as coisas funcionam da forma mais tranquila.
E é isso. E você sabe do preço, né? Agora, em todo o estado de Queensland, todo o transporte público só custa 50 centavos. Então, aquela pessoa que fala assim, não, eu quero ir para a praia, South Bank não é o suficiente para mim, eu quero ir para uma praia, né? Vou para Gold Coast. Gold Coast, pagando 50 centavos de dólar. Gente, a gente não vai para a praia aqui no Brasil pagando 50 centavos de dólar, nem se converter, né? Então, assim, tudo está muito acessível hoje para o estudante. Então, ele tem... É o que eu falei, não dá para a gente dizer que é satisfação garantida de 100% das pessoas, mas eu acho que atende muito bem boa parte dos nossos estudantes. É isso aí. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa live, e vamos falar mais um pouquinho aí, Dani, também da posição estratégica que está Brisbane, né? Você falou aí, pegou dentro de Queensland, a gente tem, né, Gold Coast pode por 50 centavos vários lugares, mas também ela tem é fácil, né, também descer ali para Sydney, claro que não vai ser por 50 centavos, mas tudo bem. Tem ótimas oportunidades de subir ali para a região de Cairns também. Enfim, a Austrália ela é rica, né, de opções, principalmente na costa, né? Então, falar um pouquinho disso, falar um pouquinho também de outros países que estão por ali para a gente explorar, né? Porque geralmente os alunos eles vão ficando, né? Então vão renovando, ficando, e aí acabam explorando já a Austrália, seja conhecendo mais a região do deserto, né? De uma experiência que realmente é diferente, mas principalmente ali as praias maravilhosas paradisíacas e os outros países, né? Que se tem. Os estudantes, normalmente, eles aproveitam as férias, né, porque você tem direito a férias durante o seu curso ou ao final do seu programa, para conhecer um pouquinho mais, porque quando a gente fala da Austrália, a Austrália tem o tamanho praticamente de um continente, né, ela é enorme, e aí você tem mais ao norte a Grande Barreira de Corais, né, que é muito conhecida, em Cairns. Você tem mais ao sul Sydney e Melbourne, que são cidades super conhecidas e que vale a pena, né, você tomar esse tempinho para conhecer. A gente já ouviu falar de estudantes que alugaram um carro, aí é uma viagem que tem que ser mais planejada para conhecer a região do Outback, né, da Austrália. Então, tem estudantes que aproveitam para conhecer o outro lado da costa, que é Perth, que é uma cidade também com muitas praias. Ou tem aqueles que preferem já se aventurar um pouquinho mais em águas internacionais, e aí eles vão explorar mais a região da Ásia. Tailândia, Vietnã, Japão, Nova Zelândia, que está ali pertinho, que também é um destino encantador. Então, o estudante que ele está lá, lógico, você tem que estudar, trabalhar, em primeiro lugar são os estudos, né? Mas você vai ter sempre essa oportunidade, como você está geograficamente muito bem posicionado, próximo da Ásia, próximo dessas outras regiões que são muito atraentes e que têm um ótimo custo-benefício para os estudantes, dá para você conhecer bastante coisa. Maravilha. Bom, eu acho que é isso, né? A gente falou sobre todos os pontos, as dúvidas em geral. Então, eu quero agradecer, gente, a cada um de vocês que participaram aqui, ouvindo a gente. Estamos à disposição para esclarecer, para aprofundar aí, né, mais essas informações. Agradecer a Dani, que veio aqui hoje para me ajudar a falar sobre esse lugar que é incrível, que só realmente indo para saber, né, porque, de fato, a Austrália, para mim, é o top 3 ali, né, de países para se viver, para se morar. E quem ficou aí com alguma dúvida, qualquer coisa, a gente é só chamar aqui no direct que a gente vai responder e vai se aprofundar. Dani, muito obrigada. Obrigada, pessoal. A gente está à disposição. Isso. E precisando fazer também um atendimento com o ETC, com a Dani de novo, né? Estamos aqui à disposição. É isso aí, para a gente avançar e conseguir realmente esclarecer todas as dúvidas e ter certeza que Austrália e Brisbane são, né, os destinos aí ideais para cada um de vocês. Gente, uma boa noite, obrigada. Tchau, E até Leila, a próxima. Obrigada.